Olá, meu nome é Felipe Marinho, eu sou médico pneumologista, formado há 18 anos e nos últimos 2 anos vivi de forma bem intensa o Covid sobre óticas diferentes. Eu trabalhei na assistência, cuidando de pacientes, eu também fui gestor de uma unidade de saúde que ficou destinada uma boa parte do tempo para o tratamento do Covid e eu também estudei bastante sobre o assunto, a literatura especializada e também sobre acesso a várias outras notícias e consegui filtrar para conseguir aplicar essa boa informação na minha prática médica e também estou trazendo para vocês as melhores informações já filtradas, sem muito alarme e dando o peso que elas merecem ter. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o relaxamento das medidas de proteção contra o Covid que está acontecendo nos países do hemisfério norte. E eu vou falar para vocês de um sistema bem interessante que eu vi acontecer nos Estados Unidos recentemente. Os Estados Unidos adotaram um sistema bem legalzinho, vou falar para vocês e também vou falar sobre como você pode avaliar o seu risco individual e saber se você pode evoluir na retirada dessas proteções individuais contra o Covid. Então, bora conversar? Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa. Se você não curtiu, curte meu vídeo, isso me ajuda muito. E quando terminar, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, para que esse vídeo chegue mais longe e entregue esse conteúdo para mais gente. Se você não me segue ainda no Instagram, te peço que siga também. Lá é uma rede mais dinâmica. Aqui eu tenho postagens semanais, mas lá é um conteúdo mais dinâmico, mais rápido, a gente consegue ter até uma interação maior. O relaxamento das restrições contra o Covid já está acontecendo em muitos países. E ele começou no hemisfério norte não à toa. O hemisfério norte está um pouquinho na frente do que a gente está nessa terceira onda da variante Ômicron. Para exemplificar, eu coloquei aqui o gráfico dos novos casos nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos viveu o seu pico no começo de janeiro. E daí eles vêm em queda progressiva dos novos casos de Covid. Aqui, nosso pico foi na primeira quinzena, talvez em meados de fevereiro. E aí a gente também vem em queda. Mas o Brasil, assim como os Estados Unidos, tem dimensão continental. Então a gente tem muitos estados em estágios de doença diferentes. Então a gente tem estágios que já estão bem mais avançados, com menos casos, e a gente ainda tem estados que ainda estão perto do seu pico e ainda não conseguiram um alívio muito grande. Para exemplificar isso, eu peguei aqui o meu estado, o Rio Grande do Norte, e o nosso pico ele foi um pouquinho mais precoce do que foi o pico da média Brasil. Então nós já sofremos um descenso muito grande na quantidade de casos e isso deixa a gente relativamente mais confortável para começar a conversar sobre essa eliminação das restrições contra o Covid. E o que está acontecendo no mundo? A Dinamarca deve ter sido o primeiro país a evoluir com essa retirada das restrições. Apesar de estar vivendo o seu pico da Ômicron, eles optaram por pagar o preço em considerar a Ômicron uma gripe comum e retirar a máscara, retirar comprovante vacinal e ver o que acontecia. E, de fato, o Covid continuou sob controle lá. Logo em seguida, o Reino Unido, a Inglaterra, preferiu fazer a mesma coisa e obteve um sucesso aparente até o momento. Inclusive, a Inglaterra está sugerindo ou estimulando que se abandone o home office e volte-se ao trabalho presencial. E as pessoas só devem usar máscara se elas estiverem com sintomas respiratórios para evitar que outras pessoas possam ser contaminadas. Na França, algumas medidas de proteção ainda estão em uso, como comprovante vacinal em algumas situações, em alguns cenários, mas outras já foram liberadas. Então, estádios de futebol, bares, restaurantes, você já pode frequentar sem uso da máscara. Na Holanda, a Holanda viveu o caminho inverso, fez um lockdown parcial no começo da Ômicron, mas a população está pressionando demais o governo e alguns setores da economia já estão um pouco mais livres do uso de máscara e de outras medidas de proteção. Na Espanha, eles resolveram abandonar tudo também. Então, nem comprovante vacinal existe mais na Espanha, nem máscara, nem comprovante vacinal, nem nada. Então, não dá para saber como que a gente vai se comportar aqui no Brasil, como o Brasil vai enfrentar esse problema, mas os Estados Unidos têm um sistema bem legalzinho que foi implantado e explicado há uma semana pelo CDC. E funciona mais ou menos assim.
a gente tem 3 níveis de risco nos Estados Unidos e a gente vai usar cores para esses níveis de risco. Então, a cor verde indica o baixo risco. É a zona mais tranquila em quantidade de casos novos, internações e uso de leitos. O risco moderado está no meio do caminho. O alto risco não é uma zona segura para você não se proteger. Então, no alto risco você deve usar máscara. No baixo risco você não precisa usar máscara. E no risco intermediário, se você tem algum problema de saúde mais grave com a sua imunidade ou tem muitas doenças que possa ter um risco mais alto para as formas graves do Covid, você é estimulado a conversar com o seu médico se você deve manter alguma medida de proteção nesse cenário. Mas geralmente a população geral não precisa de máscara nem no risco moderado. Então, para exemplificar em números, o risco moderado diz que em uma semana eu tenho menos de 200 casos novos a cada 100 mil habitantes, menos de 10 internações a cada 100 mil habitantes e menos de 10% de todos os leitos são usados para o Covid. Então, esse é o baixo risco. Nos Estados Unidos, atualmente, 70% da população já é considerada baixo risco nas suas zonas onde moram. E o CDC, no seu site, tem como você fazer a avaliação da sua região de uma forma bem detalhada. Os Estados Unidos têm mais de 3 mil condados. Então, lá no CDC, no site do CDC, você pode colocar o estado e o condado e você vê a recomendação atualizada semanalmente. Então, para exemplificar, eu peguei aqui Nova York. Nova York está com nível de recomendação baixo, né? Baixo risco, a cor verde. Lá não precisa usar máscara. Lá o contágio está bem baixo. Já na Flórida, em Orlando, o nível de recomendação, o risco é alto. Então, o nível de recomendação é que se mantenham as medidas de proteção. E aí você consegue fazer isso de forma semanal, analisando a sua região. Por que eu achei esse sistema interessante? Porque, igual ao Brasil, nós temos um país que é praticamente um continente. Temos estados muito diferentes, populações diferentes, tempos de doença diferentes, né? Circulação de pessoas em graus diferentes. E nós temos uma centralização de muitas medidas de enfrentamento para o Covid nos próprios estados. Então falta uma padronização. E essa padronização eu achei muito boa, porque permite que a população tenha segurança e também permite que a população possa transitar entre regiões sabendo o seu grau de proteção, como deve ser feito. Tá? Então, eu achei uma ideia bem bacaninha. Quem sabe a gente não copia uma parte disso. Tentando fazer um paralelo com o que acontece aqui no RN, no Rio Grande do Norte, eu peguei a nossa quantidade de casos novos, excluí os casos da última semana, porque eles podem ser acrescentados retroativamente, e resolvi fazer o seguinte exercício. Eu peguei a quantidade de casos novos por dia, fiz o ajuste para 100 mil habitantes e multipliquei por 7 dias, para ter a quantidade de casos por semana. Né? Eu sei que não é uma conta muito adequada, é uma conta bem de papel de pão, mas já dá para a gente ter uma ideia. E eu consegui ver que aqui no Rio Grande do Norte a gente tem 80 casos a cada 100 mil habitantes atualmente, o que nos coloca numa zona de risco baixo nesse critério. Com relação ao uso de leitos, ou seja, internação, a gente consegue entender pelo Regula RN a quantidade de internação. Eu vi que a gente tem menos de 10 casos de internações novas a cada 100 mil habitantes também, mas a quantidade de leitos usados para o Covid, a gente não tem como fazer uma leitura muito precisa, mas pegando as informações que existem no site do CENES, é possível que a gente tenha mais de 6 mil leitos do SUS aqui no Rio Grande do Norte. E a gente só está usando para o Covid, atualmente, algo em torno de 90 leitos, ou 100 leitos, no máximo, né, no SUS. Então, o que coloca a gente numa zona de conforto, e por esses 3 critérios, estaríamos naquela zona de baixo risco de transmissão para o Covid, onde as medidas individuais não precisariam existir. Claro que alguns lugares são sempre especiais. O uso de máscara, algumas medidas de proteção, a higiene das mãos reforçada, ela vai sempre acontecer nos hospitais. A gente não pode abrir mão disso por enquanto, e nem nesses outros países isso acontece.
Instituições de longa permanência, onde tem idosos, e também alguns abrigos onde tem pessoas com fragilidade maior, que podem estar mais sob risco, as medidas de proteção devem ser utilizadas. E alguns cantos de transportes públicos, especialmente aeroportos, a gente deve manter ainda as medidas de proteção para evitar a transmissão de uma possível cepa que venha a aparecer futuramente. E como que você consegue saber se você está apto a, de fato, evoluir para retirar essas medidas de proteção, né? Primeira coisa, você está vacinado? Se você está vacinado, você fez a sua parte no acordo. Você garantiu uma camada de proteção e você também diminui a chance de você passar a doença para outras pessoas. Então, ter a vacinação em dia é a sua parte do acordo para a gente conseguir vencer isso. E aí essa é uma coisa que você precisa considerar. Se você se sente confortável ou só se sente seguro de máscara, não existe uma imposição de tirar a máscara, tá? Se você só se sente seguro assim, pode ficar de máscara, não tem problema. Dependendo do local que você vai visitar, ou dependendo das pessoas que vão circular nesse ambiente, você deveria manter a máscara. Se é um ambiente que você não considera seguro, é um ambiente que as pessoas são menos responsáveis no seu ponto de vista, você deve sim usar máscara para sua proteção. E, finalmente, a sua saúde precisa ser levada em conta. Se você tem muitas doenças, se seus fatores de risco estão presentes, se você é uma pessoa de mais idade, ou se você mora com alguém que tem essas características, talvez você não queira tirar a máscara para ter essa camada de proteção a mais. Então, o mundo entendeu que o Omicron, ele trouxe uma coisa nova para a gente. Ele, de novembro, do fim de novembro até agora, comecinho de março, ele percorreu o mundo inteiro. Praticamente todos os países estão se imunizando com o Omicron. E a circulação desse vírus vai diminuir de forma absurda. Os casos estão mais leves. Então, hoje, é muito possível que a gente possa entender o Omicron como uma gripe mais leve. E entender que o Omicron, ele, depois de 2 anos, talvez a gente já tenha compreendido isso, ele não deve ir embora assim, no estalar do dedo. Ele talvez fique como a gripe fica. E a cada uma vez por ano, numa zona, uma faixa de meses endêmicos, ele vai voltar com um pouco mais de casos, igual como é a gripe, né? Então, se isso está acontecendo, a gente pode migrar o conceito de pandemia para gripe endêmica, gripe sazonal, que talvez seja o mais correto e a gente vai conseguir conviver de uma forma mais saudável. O sistema dos Estados Unidos eu achei muito interessante para padronizar e dar uma diretriz de forma homogênea para todos os estados, todas as cidades, todas as regiões. E você precisa avaliar o seu risco individual, porque mesmo que nós cheguemos a esse estágio de retirar a máscara, talvez você individualmente não queira fazer isso ou não possa fazer isso. Eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui e assistido esse vídeo. Peço que, se você não curtiu, curta agora, compartilhe com as pessoas que você conhece. E já que a gente começou a falar de pandemia, gripe, vírus endêmico, assiste um vídeo que eu tenho sobre gripe. Ele tem outras informações específicas sobre gripe, sobre como você pode se monitorar se você tiver esses sintomas, para você saber a melhor hora de procurar um médico e aí cuidar bem da sua saúde. Muito obrigado e até a próxima.